O trabalho lá tinha uma dinâmica que eu já tive muitas discussões com o Glenn, tem muitas discordâncias dele, mas eu sempre falo isso dele. O que a gente acordou naquele café, ele cumpriu. Então, o site, ele era assim, o Glenn, até junho de 2019, quando a gente publicou as primeiras matérias, então, dezembro de 2017 a junho de 2019, o Glenn nunca, isso não é hipérbole, nunca tinha pisado na redação, pra vocês terem uma ideia. A gente falava, cara, uma vez a cada 40 dias, quando ele mandava um texto, alguma coisa assim, o Glenn não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo. Ele via as matérias no ar, como qualquer pessoa, nunca participou de uma reunião de pauta. Então, assim, realmente virou uma coisa que deu pra pegar, isso que foi o tesão do Intercept no começo, é pegar e tocar. Fiz mudanças de equipe, trouxe pessoas que eu já conhecia, precisava de bons editores, pessoas com experiência, né? Trouxe repórteres, uma galera nova que eu já tinha contratado pra fazer alguns freelas no site da Piauí, então sabia que mandava bem. A Amanda Audi, que tá hoje na agência pública, o Rafael Moro Martins, que era um camarada que fazia umas matérias pra mim na Piauí, em Curitiba, levei o Rafa pra Brasília, então montei o time e a gente tava tocando. A gente fez a cobertura da Marielle, fez a cobertura de eleições, e o site tava indo, fazia alguns furos importantes, a gente tava furando a bolha, tinha uma galera que tava conhecendo, e o site já tinha uma cara. Uhum. Ele era um site pequeno de investigação. Não tinha notícia todo dia, não fazia hard news, não saía correndo atrás do rabo, não falava da polêmica do momento, a gente fazia investigação. Então a gente tem aqui uma investigação, 2, 3, 4, 5 sendo tocadas. Trabalho mais demorado, né? Mais apurado. Né? Publica uma coisa na segunda, uma coisa na quinta, né? E tentando fazer com que aquilo fosse pelo menos diário. Uhum. Quando chega em maio, Dia das Mães é o primeiro ou segundo domingo de maio, né? Acho segundo. Segundo domingo de maio. O Glenn me ligou nesse domingo, Dia das Mães, e falou, cara, preciso falar com você, papapá, e fez aquela brincadeira, né? Se não tá sentado, senta. Uhum. E eu tava no meu quarto arrumando as malas, porque naquela noite a gente ia viajar, eu, minha esposa e meu filho, que tava então, ia fazer um ano no dia 16 de maio, a gente tava indo, ia dar uma palestra na Suécia, em Estocolmo, e depois a gente ia passar uma semana em Londres, ia fazer uma viagem de família e passar o aniversário do meu filho viajando e tal. Uhum. Então, tava edição de férias. O que é? Não, cara, veio falar uma pessoa comigo, não sei quem é, não sei se é uma, não sei se é duas, papapá, me mandou uma mensagem, me fez instalar um negócio chamado Telegram, que eu não sei o que é, e falou comigo, biriri, blá, 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 e me mandou umas coisas, e falou que as conversas do Sérgio Moro e da Lava Jato. Conversa de Telegram. Chat. E eu já li aqui, parece ser bom, e tem coisas que a gente tem que olhar, e papapá. E o Glenn é maluco, né? Pro bem e pro mal. E como todo maluco, é exagerado. Daí eu falei, Glenn, eu tô indo viajar hoje à noite, né? Daqui a, sei lá, tô arrumando minha mala. Eu tava no meu quarto, a mala tava em cima da cama. Eu lembro da cena até hoje. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra ir na sua casa amanhã, segunda-feira, o Alexandre Desante, que era o meu braço direito lá, um editor experiente, que eu conhecia desde uma coisa eu pulei da minha biografia, eu fiz uma revista de música também, impressa, e o Alexandre na época publicou uns textos nessa revista em 2004, 2005, e desde então o Alexandre se especializou em edição, puta do editor de livro, de revista, de matéria longa, sabe? Eu vou mandar o Alexandre e o Rafael Moro Martins, puta repórter, tinha feito várias matérias de Lava Jato durante a Lava Jato e tinha trabalhado antes da Lava Jato, tinha trabalhado na assessoria de imprensa da Petrobras, então era um cara que conhecia muito Lava Jato. Falei, eu vou mandar os caras aí pra sua casa, eles vão olhar o material. Fui viajar, os caras foram pra casa do Glenn. Deu tipo, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, o Alexandre me ligou. E o Alexandre e o Rafa, eles são uns caras bem comedidos, assim. Ao contrário de mim, que sou um cara mais... Eles são uns caras muito, sabe? E aí, quando eles me falaram o que tinha lá, eu falei, caralho, né? Porque se esses caras estão falando, eles não acendem o fogo se não tem fogo. Fala, não, cara, é isso. É um monte de arquivo .txt, é uma pasta. Você abre a pasta, tem, sei lá, umas centenas de milhares de arquivos .txt. Cada arquivo que você abre é uma conversa. Ou uma conversa entre uma pessoa e outra, ou um grupo. Ou uma e uma, ou 3 ou mais. Então você abre, aí você tem que ir lendo pra descobrir o que é. Não tinha escrito o que era, né? Você abria, tinha um log lá em cima, data, não sei o quê, blá blá blá. Fazer um puta trabalho braçal pra organizar. Você teve que ir olhando. E como era, a gente não sabia ainda naquela época, mas a gente foi descobrir depois apurando, como o hackeamento foi o celular do Deltan, então nas conversas tinha o nome das pessoas que o Deltan tinha na agenda deles. O Deltan não tinha, tava um número lá, 051, blá blá blá, você não sabia nem quem tava falando. Então você tinha que entrar e ler. Aí o Rafa já falou, cara, e a gente já descobriu a conversa do Moro com o Deltan. Essa a gente já achou.
A gente achou alguns grupos, que tem várias pessoas, a gente sabe alguns, não sabe outros. Parece que são grupos de procuradores da Lava Jato, que estão conversando, são conversas enormes, né? Depois a gente foi descobrir o nome dos grupos, né? Tinha o Incendiários, tinha o The Winter's Coming, tinha vários nomes de grupos, né? The Winter's Coming, em homenagem a Cringe, né, meu? Game of Thrones. Sim, o cringismo do Deltan, né? E aí ele falou, já descobrimos a conversa do Moro com o Deltan. Falei, cara, do caralho, beleza, vai depurando aí, vai lendo, né? Que daqui a pouco eu tô de volta. E aí quando eu voltei, a gente meio que fez um esquema na redação. Como o arquivo era muito grande e a gente tava com muito medo que aquilo de algum modo vazasse, e a fonte também era uma fonte que se comunicava de um jeito meio... mandava as coisas e mandava coisa repetida e falava um monte de coisa, era uma fonte confusa. Eu sempre falo isso, ela não era uma fonte especialista como o Edward Snowden. O Snowden era um cara que trabalhava na NSA, pegou os arquivos da inteligência dos Estados Unidos, entregou na mão do Glenn, só que ele era uma fonte especialista, tanto é que o nome da empresa que fundou o Intercept é First Look. First Look é o que o Snowden escreveu na capa da apostila que ele entregou pro Glenn. Tipo assim, First Look é assim, olha isso aqui primeiro. Então o Snowden pegou o material, entregou pro Glenn e ensinou. Falou, ó, essa sigla é isso é isso, essa agência tem essas subagências, essa aqui é responsável por filtrar as informações de Facebook, essa agência aqui é a agência que clandestinamente está ouvindo conversas do cidadão americano e tal. Então o Glenn o Snowden era uma fonte especialista. A fonte da Vaza Jato não era uma fonte especialista. Era um neófito que teve acesso aos materiais, mas tranquilamente dá pra dizer que, sei lá, 3 meses, ou menos até depois que os jornalistas do Intercept estavam com o material na mão, a gente conhecia muito mais o material do que a fonte. Ao contrário do Snowden, no caso, no começo, né? Então a gente começou a contar para algumas pessoas só, na redação. Então a gente meio que pegou o material e formou um grupo muito pequeno, a redação era minúscula, né? Sei lá, tinha 10, 12 pessoas. Pegou ali eu, o Alexandre, o Rafa, sabe? E ó, vamos começar a trabalhar nisso. Plugamos os nossos advogados, que eram consultores do site também junto, porque era um assunto muito jurídico, né? Então, porra, cara, é normal que o Moro fale pro Deltan que tem uma testemunha que o Deltan pode ir lá ouvir, os advogados. Não, obviamente o juiz não pode ligar para um promotor e falar que tem uma testemunha contra o réu. Isso é absolutamente ilegal. Você imagina o juiz ligando pro advogado e falando que tem uma testemunha para foder o promotor, no caso? O juiz é interpartes, não pode fazer isso. Isento, né? Isento. Então a gente foi também olhando e consultando, né? Isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assim. O juiz pode, dizer para o Ministério Público Federal mudar a ordem de uma fase de uma operação de corrupção? Não, cara, o juiz tem que ficar sentado esperando a hora que acontecer a operação acontece e a operação vai pro colo dele. O juiz não pode dizer pro promotor fazer alguma coisa. E aí, cara, a gente foi trabalhando aquilo, lendo esses arquivos intermináveis, né? E conforme a gente precisava de gente na redação, a gente ia acionando gente. Então, precisamos agora de um designer. Então, chama o designer, fala com ele. Pá. E foi. A gente tinha um planejamento de publicar isso depois, não no dia que a gente publicou. Só que no sábado, nesse final de semana de junho, a gente estava fazendo uma reunião que a gente fazia anual do site e tinha uma galera que tinha o Rafa que estava em Brasília, tinha a Tatiana Dias que estava aqui em São Paulo, e aí a gente tinha o Emílio que morava em Fortaleza, a gente chamava essa galera meio perdida, todo mundo pro Rio de Janeiro e fazia um encontro. E aí fazia ali umas palestras, levava uma galera para dar uma animada no pessoal e tal, fazia um balanço de como é que tava o ano, dava uma ideia para eles do que eu tava pensando pro site dali para frente, que tipo de cobertura a gente ia fazer ali em 2019, quanto é que a gente tava levantando do crowdfunding, no que a gente ia aplicar o dinheiro, pedir a opinião da galera sobre o que eles achavam que a gente tinha que focar melhor, estratégias de como a gente ia tocar o jornalismo. Nesse sábado, o Glenn me ligou. E aí falou, cara, a fonte não era Vaza Jato o nome ainda, né? O nome a gente criou nesse sábado mesmo. Cara, a fonte tá me ligando e falando que quer saber quando que a gente vai publicar as matérias porque ele quer apostar na bolsa. Apostar na bolsa? Como assim? Porra, é essa? Mas é sério ou é brincando? Aí o Glenn falou, cara, não sei se é sério, não sei se é brincando, às vezes manda umas coisas que eu não entendo se é ironia, se é verdade, não sei o quê. Eu falei, cara, mas isso aí é preocupante, porque depois que a gente publicar as matérias, a gente não sabe quem é a fonte, a gente não sabia quem era a fonte era anônima para nós. Claro, a gente foi descobrir, sabia. A gente só foi descobrir quando a Polícia Federal prendeu eles. Então nós não sabíamos quem, nós não sabíamos nem se era uma pessoa só, ou se era duas, ou se era um grupo, a gente não tinha noção, não tinha ideia. Eu falei, cara, vamos fazer uma reunião com os advogados e vamos tomar uma decisão do que a gente faz. Talvez a gente possa acordar a comunicação com a fonte, a gente já tá com os materiais trabalhando, já tinha umas matérias bem encaminhadas, né? Mas a nossa ideia era deixar mais matérias prontas de gaveta para depois ir soltando elas com alguma periodicidade enquanto a gente... Como você faz programa gravado, né? Você tem 4, 5 na gaveta e vai gravando na frente, igual novela. Sim, perfeito. Então a nossa ideia era serializar desde o começo. A gente tava começando a serializar. E aí a gente tomou a decisão ali, eu tava na redação, os advogados estavam pelo telefone da casa deles e o Glenn tava em casa.
vamos publicar amanhã, domingo. A bolsa tá fechada, você não fala mais com a fonte, não comunica nada, não responde. A gente publica amanhã. Depois, se essa história vem à tona, tá, cara, foi publicado no domingo, não tem a operar em bolsa nenhum, né? Beleza. E aí eu volto pro encontro esse e acabou o encontro, né? Pensei o palestrante, tinha um cara falando lá, falei, cara, valeu, obrigado, a gente precisa conversar, é uma emergência. Aí contei pro resto da redação, cara, eu não sabia. Ó, a gente tá com material na mão, tá trabalhando nisso, eu, fulano, Beltrano, a gente já tá trabalhando, tal, não sei o quê. A gente precisa fechar esse material que a gente vai publicar amanhã. Isso era sábado, de tarde. E aí a gente baixou todo mundo, né? Solta tudo que você tá fazendo. E começamos a trabalhar nos materiais gráficos, fazer edição fina das matérias. Tinha 3 matérias quase prontas, mas não estavam prontas. Uma delas era a primeira, sobre os diálogos do Deltan e do Moro. A outra delas era o Deltan falando que não tinha certeza se a Petrobras tinha a ver com o triplex do Lula, né? Falando pro Moro, né? Até 48 horas antes de fazer o PowerPoint famoso e oferecer denúncia, o Deltan falando para o Moro. Até agora não tenho certeza da ligação do apartamento com a Petrobras. E mesmo sem ter certeza, ele vai lá e faz o PowerPoint e a denúncia. Então tinha essa matéria, que é uma matéria super forte, mostrando que nem o procurador tinha convicção do que ele estava fazendo. Nossa. E a outra matéria era a matéria da Lava Jato tentando bloquear que o Lula desse uma entrevista enquanto o Lula estava preso. A Folha de São Paulo tentava entrevistar o Lula e a Lava Jato fazendo lobby com o STF, ministro Barroso, pro STF barrar, para não dar entrevista e tal, porque aquilo podia interferir na eleição e fazer com que o Haddad ganhasse a eleição. Né? A eleição Haddad-Bolsonaro, né? Para deixar bem claro. Então isso aí, o medo deles é que aquilo interferisse na eleição e ajudasse o Haddad a subir. E tinha mais um editorial que a gente queria escrever, que a gente acabou escrevendo. Assinamos eu, o Glenn e a Betsy Reed, que era a chefe do Intercept Nova York. E aí, cara, a gente deu um pau ali, criou um nome, fez um bolão de nome, né? Como é que vamos chamar essa? Porra, tem que ter um nome esse negócio, tá? Quais eram os nomes? Cara, putz, eu nem lembro, surgiu muita coisa. Foi um brainstorming doido, né? Que Vaza Jato é muito bom. Cara, Vaza Jato é genial. É genial, Vaza Jato é genial. Criação do João Brise, que era o designer do site na época, né? Aliás, eu li a primeira parte da biografia do Lula, escrita pelo Fernando Moraes, e o Fernando Moraes fala ali que o escândalo ficou conhecido popularmente depois com o Vaza Jato. Não, o nome foi criado pelo Intercept, né? Já saiu com esse nome, inclusive. Né? E aí, domingão, a gente tava fazendo os ajustes finais e eu acordei malzão, velho. Mal, quebrado. Depois fui descobrir que eu tava com H1N1. Caralho. E pensei, porra, eu não vou pra redação hoje, não vai dar, cara. Mas aí não me aguentei, né? No meio da tarde, falei, não, caralho, vou pra lá, né? Aí fui pra lá, a gente deu os retoques finais, acertou, pá, pum, beleza, publica. A gente publicou, cara, sei lá, e a gente tinha uma TV, assim, na redação pra ficar acompanhando a audiência, né? Deu 15 minutos, uma TV explodiu, né? O negócio, arrebentou. Aí eu falei, cara, bom, missão cumprida. E aí fui embora, dormi. E aí tava na cama lá, malzão, pensei, cara, eu vou assistir o Fantástico pra entender o pulso, né? Eu sabia que era uma coisa grande, mas o quanto a imprensa ia... Porque se a imprensa cala, o impacto é muito menor. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma esperança de que, cara, isso aqui é muito grande pra ignorar. Então eu queria ver como eles iam dar aqui. E eu pensei, eu vou assistir o Fantástico, né? O Fantástico foi curioso porque o Tadeu Schmidt, que leu as matérias, né? Fez uma nota pelada, como chama, né? E atenção, notícia de uma hora, agora há pouco, o site da Intercept Brasil acaba de publicar uma série de chats, supostas conversas do Sérgio Moro, que não sei o quê. Daí eles fizeram um negócio muito engraçado. Segundo o Intercept Brasil, Sérgio Moro, lá. Segundo o Intercept Brasil, o procurador Deltan Dallagnol falou lá. Segundo o Intercept Brasil, a Constituição brasileira diz que é vedado, não sei o quê. Não é segundo o Intercept Brasil, velho. É a Constituição brasileira. Caralho. Não, porra, caralho. Para lá, né? Desculpa, velho. Para lá, né? Não. Assim, segundo o Intercept Brasil, Deltan falou X, Sim. eu até entendo. Não, isso normal, beleza. Agora, porra, velho. Tá lendo por... Tá no YouTube essa Fala porra. pro Inter, porra. A galera pode procurar, tá no YouTube. Segundo o Intercept Brasil, a Constituição Brasileira é vedada. Não, é a Constituição Brasileira. Não fomos nós que escrevemos, foi o Dr. Ulisses que fez, né? E aí, só que eu não vi naquela noite o Fantástico. Tava cansadão, fui dormir, pensei, esses porra não vão dar. Eu vi um pedaço, daí não vinha. Eu falei, vale, eu vou dormir, cara. No outro dia que eu acordei, que aí eu liguei a TV, que aí eu vi, né, cara? Aí tava assim, todos os canais, em tudo que é lugar, tal, não sei o quê. Só que pra cair a ficha, demorou assim, acho que umas 2 semanas, porque a gente queria fazer parceria com os grandes veículos. Por 2 motivos. Por a gente não ser acusado de ser gatekeeper, ou seja, vocês estão selecionando só o que vocês querem. Então a gente queria dar acesso ao arquivo aos jornalistas dos parceiros. Então, assim, não há como nos acusar de ter selecionado só o que a gente quer, porque ao dizer isso, você está dizendo que a gente está mancomunado com jornalistas da Veja, da Folha, da Band News, Claro. do BuzzFeed News, sabe, com todo mundo, né? Do El País, da agência pública. O nosso receio, para além dessa acusação, que aí ela passaria a ser descabida, de vocês estão segurando, vocês estão manipulando, bom,
Se você tá me acusando disso, você tá acusando a Mônica Bergamo disso, o Reinaldo Claro. Azevedo, a Natália Viana da Agência Pública, o Graciliano Rocha, que à época era editor-chefe do BuzzFeed News no Brasil, a Carla Gimenez, que era diretor de redação do jornal É o País, a Folha de São Paulo, o Sérgio Dávila da Folha de São Paulo. O Sérgio Dávila está compactuando, então nós temos pela primeira vez na história do Brasil, sei lá, 50 jornalistas que concordam entre si com uma coisa, né? Isso a gente sabe que é impossível, né? Sim. Então isso já dirimia. E a outra parte era isso, a gente precisava, porque a gente era um site pequeno, a gente sabia que a gente ia ser triturado muito rapidamente se a gente não tivesse outros veículos publicando esse mesmo material. Uhum. E a gente tinha consciência de que nós estávamos em uma posição a qual não nos dariam o benefício do bom jornalismo sendo feito. O nosso benefício era sempre o nosso malefício era sempre o da dúvida. Então, vocês, ativista, não sei quem são, não me interessa, também não é do grande jogo das coisas, não é o colunista do Globo, não é o fulaninho, não é o Beltraninho, não é o filho de não sei quem, não é... Quando você ouvia sobre a Vaza Jato na voz de alguns caras da época, tipo Augusto Nunes, Nossa. tipo Isso. sei lá, Caio Coppola, era sempre colocando o Intercept. Isso aí é um site de... Como é que eles falavam? Não, eles falavam que era tipo... Como que fala? Não é ativista, mas não era essa palavra que Militante. eles usavam. Militante. São um site de militante, etc Isso. e tal, Isso aí. tentando diminuir. A importância que ela E aí, já tinha. quando você tem um grande veículo, é muito mais difícil Claro, fazer. Pra dar credibilidade. É né? Você lógico. tá manipulando, sabe? Então tá dizendo que a Folha tá manipulando. A Exato. Folha tá inventando chats. É isso. A Veja tá inventando É chats. isso. A Veja, que é uma revista de direita. Então os parceiros foram escolhidos também com esse viés. Uhum. A gente não... Muita gente nos criticou na época. Eu acho que hoje o pessoal já entende, né? Os colegas do mesmo campo, digamos assim. Por que não procuraram a Carta Capital, o Brasil 247, não sei o quê? Eu falei, cara, porque aí a gente apanha. A única diferença é essa que a gente apanha junto. Entendeu? Em vez de apanhar sozinho, apanhar junto. A gente Claro. precisava do Reinaldo. A gente precisava da Veja. Precisava da Folha. Sabe? Então, e a gente buscou 2 parceiros. Primeiro, o Glenn foi falar com a Globo, porque o Glenn já tinha feito uma parceria com a Sônia Bride para publicar o caso Snowden no Brasil. E o Glenn falou, foi muito bom, a Sônia é uma pessoa ótima, e de fato a Sônia Bride é uma pessoa incrível. Só que o Glenn deu azar de chegar na Globo e a Sônia tá de férias. E aí encaminharam ele para uma outra pessoa, e o Glenn voltou e falou, eles querem ver o arquivo. Eu falei, não senhor, isso antes da gente publicar as primeiras matérias. Não. Assim, é uma relação de confiança. Eles estão achando que a gente é o quê? Um bando de vagabundo? Quer dizer, você é um prêmio Pulitzer, velho. Você tá sentado isso. na frente de um jornalista que é, com perdão da palavra, menor do que você, tá? Em termos de carreira. E você está dizendo, eu tenho isso e aquilo. Vocês querem entrar na parceria? Preciso ver o arquivo. Preciso ver o arquivo da nossa, mãe, né? Pra desmoralizar. Tudo bem. Aí a Globo ficou sem. Daí no Pânico eu falei essa história. E ao vivo o Alicama emitiu uma nota. Eles leram a nota lá. De novo, humilhações subcutâneas, né? Fez questão de escrever meu nome errado, né? O jornalista Leonardo Demore. Aí quando eu fui responder ele, eu falei, em vez de falar Ali Camel, eu falei, sei lá, Ali Jumentel. Sei lá, eu falei, Ali Jumentel, como é que é o nome dele? Jumento, Camelo? Camelo, tá? Também. Vai tomar no seu cu também, vou errar seu nome também, entendeu? Sabe? Os caras estavam muito achando que estavam jogando o jogo com uns moleque de merda que não sabiam o que estavam fazendo, sabe? E aí eu acho que muita gente quebrou a cara nessa história. A Folha foi muito mais séria. Depois que as matérias saíram, a gente foi falar com a Folha. A gente fez uma reunião, editores, advogados, numa mesa, fomos eu e o Glenn e tal, não sei o quê. A gente explicou. A gente já tinha publicado matérias e aí na primeira semana a gente foi procurar a Folha. E a Folha e a Globo foi as únicas parcerias que nós procuramos. Todos os outros nos procuraram. A Pública nos procurou, o País nos procurou, o BuzzFeed nos procurou, a Veja nos procurou. Todo mundo veio depois para publicar os arquivos. E a Folha foi muito mais séria. A gente explicou o que era. Não pediram para ver nada. Toparam. Beleza, como que a gente vai fazer? Nós criamos as regras. Então, os jornalistas das redações tinham que ir para a redação do Intercept. Tinha uma sala só para isso. Eles só podiam usar os nossos computadores. Aqueles computadores não tinham acesso à internet. Não podia entrar com celular. Tinha que sentar lá. O que tem que fazer? Sentar e ler, filho. Sentar e ler. Eu brincava que era tipo um garimpo, né? Tipo Serra Pelada. Que você pega sua picareta, desce, meu filho. Sobe com o que você subir na bolsa é seu. Entendeu? Então, chegou um momento lá, tinha semana que a gente tinha nessa sala, na redação do Intercept, na Lapa, no Rio de Janeiro, tinha um cara da Folha, 2 da Veja, um do El País, um da Agência Pública. Tava metade da redação do UOL. O UOL entrou com parceiro também. Metade do jornalismo brasileiro tava dentro da nossa redação, procurando. Aí o trabalho era esse. Tinha que entrar, abrir arquivo, ler. E aí, a hora que achasse alguma coisa que, porra, isso aqui, acho que vai dar matéria. Daí os jornalistas vinham falar comigo, a galera ficava falando, porra, por que vocês não soltam as matérias? Dá vontade de falar, velho, tu não tá... A pessoa acha que tu abre um negócio, tem um menu de título. Hoje eu vou usar esse título aqui. Cara, 90% das coisas que você lia eram inúteis, velho. É conversa de zap, velho. É dia a dia, os caras comentando uma matéria que você não sei o quê, os caras falando, xingando alguém, contando piada merda.
É Zap. Claro. Não é o arquivo do Snowden, Claro. que é tudo aquilo ali é notícia. Não, velho. Informal, A maioria não é notícia, é informal. É. E aí a galera, o jornalista achava os trechos que queria, selecionava, e eu fazia uma espécie de controle de estoque. Então, o que você vai levar embora? Isso aqui, acho que dá uma matéria sobre as palestras do Deltan. A gente achou aqui umas notas fiscais, o cara vendeu 500 mil de palestra e ninguém sabia. O cara tá ficando rico com essa porra. Né? Pro Deltan, se a Lava Jato durasse 20 anos, ele ia ficar 20 anos faturando dinheiro com a Lava Jato. Era um negócio, era um business. Beleza. Aí o jornalista levava aqueles trechos embora, nunca levava o arquivo pra casa todo. E eu sabia que o fulano da Folha tinha levado isso. Caralho, Pra que quê? puta organização, velho. Mas Foda, mas era pra... Se tivesse vazamento, eu saberia de onde tinha vazado, primeira coisa. Então eu ia falar, mano, é só você tem isso. Como que isso aqui tá na mão do advogado Odebrecht, né? E aconteceu um vazamento, mas foi explicado. O jornalista mandou trechos pro advogado Odebrecht pra pedir o outro lado. E aí, aquele dia eu falei, não se manda trecho de nada. Você descreve o que tem lá. Tem isso. Ah, pode mandar pra gente ler? Não. A gente precisa do outro lado, a gente tá sendo fiel à descrição, mas eu não vou te mandar trecho. Sabe? Você não perde o controle, né? Mano, aquilo lá tava vazando em grupo de advogado, antes da matéria ser publicada. Olha aí. Sacou? Sim. E a outra coisa era pra não dar conflito entre redações. Então vinha alguém falar, cara, porra, demora, achei isso aqui. Eu falei, cara, isso aqui a Folha já tá apurando. Sacou? Então a gente não perdia tempo, ó. As palestras a Folha já tá apurando. A agência pública fez as matérias sobre a relação da Lava Jato com o FBI. E aí, então, pô, isso aqui é um caso da agência pública. Tudo que a gente achar em relação a isso, a gente passa pra turma da Natália Viana. Elas estão cuidando desse negócio. Então a gente conseguiu fazer o negócio funcionar. A Veja vai fazer isso aqui. Então, assim, a coisa andou mais ou menos desse jeito. No domingo que a gente publica, teve Fantástico. Daí, já na segunda, começou a aparecer. Tá. Jornal Nacional, Jornal da Band, Globo News, CNN, tudo. CNN não existia ainda, acho. Mas assim, virou capa da Folha, capa do não sei lá. Mas aí você perguntou se a gente tinha noção. Eu fui me dar conta, quando a gente foi negociar com a Folha, já tinha acho que uma semana de matéria, a gente tinha publicado as 3 primeiras e mais uma, eu acho. E aí, quando a gente saiu da negociação, a gente entrou no táxi e tava no rádio, os caras estavam falando da Vaza Jato. Quando a gente chegou em Congonhas, ali no salão quadriculado, estávamos eu e o Glenn e um cinegrafista que a gente contratou que filmou vários bastidores da Vaza Jato, conversas nossas, a gente em casa, debate na redação, conversa com o advogado. Esse material é inédito até hoje, tá? Com o Zé Padilha que vai fazer um filme sobre isso em algum momento, ele vai lançar. Sobre a Vaza Jato e esse tempo histórico, né? O que eu noto, assim, é que o papel da imprensa durante a Lava Jato, que, aliás, a gente só se deu conta do tamanho nesse dia em Congonhas, Você tava falando. porque tinha um pilar num restaurante lá, numa lanchonete, tinha uma TV de um lado, uma TV do outro, e em canais diferentes, e as duas estavam passando, e as duas falando sobre Vaza Jato. Tem até uma foto que eu nunca vi, que foi tirada pelo Christian Braga, que era o fotógrafo na época, que tô eu de mochila, vendo uma TV num lado do pilar e o Glenn tá do outro. Daí esse dia, vendo essa TV, eu meio que falei, cara, eu acho que esse negócio pode dar alguma coisa, porque já faz uma semana, a imprensa não para de falar, tá crescendo, e eu sabia o que a gente tinha na mão de matéria, que não tinha saído ainda. Então, esse papo dessas conversas são normais, ele foi um papo direcionado para essa turma da imprensa pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro falou, a primeira declaração dele, não lembro se falei, mas se falei não tem nada demais. Então, o papo é assim, eu não vou negar, porque se eu negar, esses caras vão me fuder porque eu falei. Eu sei que eu falei, e eles sabem que eu sei, e eles sabem que aquilo ali é legítimo. Quem tem C tem medo. Tem. Então, assim, não vou negar. Não lembro se eu falei, tá? Mas se eu falei, é normal. Então, veja, a opinião dos Mervais Pereiras da vida, né? Das Malu Gaspar, dessa gente aí, né? Com todo o respeito, mas profissionalmente não tem o respeito. Tá? Concordo, Não também tem, não. e tem o direito a não ter. Claro. Como posso imaginar que eles não têm respeito por mim? Claro. E tá tudo certo. É. Não preciso deles pra viver, nem eles precisam de mim. É isso. Posso gostar de pessoas e desgostar de outras. Mas não é pessoal, não tenho respeito profissionalmente por essas Claro, pessoas. claro. Não trabalharia nos termos que eles trabalham. Talvez eles pensem o mesmo de mim e tá tudo beleza. O papo deles era o papo do Moro. O Moro falou, eles começaram a repetir. Tá? Aí por motivos mil. Só que isso começa a cair porque eu acho que, primeiro, a imprensa, no geral, apoiou muito a Lava Jato. Porque a Lava Jato virou um negócio. A Lava Jato virou um negócio pra gente que escreveu livro sobre o Moro. Vendeu 150 mil cópias. Isso dá um dinheirão no Brasil. Porra. Isso é um negócio. Isso é um business. Né? E aí, e pra imprensa no geral, a Lava Jato ela é uma conjunção de alinhamento ideológico, diga-se antipetismo, né?
principalmente por parte da grande organização Globo, que é o que determina os ventos também das outras menores, né? E também era um negócio no sentido de que você pega um momento histórico, e vocês conhecem bem isso, você pega um momento histórico que você tem uma ascensão do Facebook e do Google como as grandes agências de publicidade do mundo. Essas agências de publicidade, elas drenam o dinheiro das redações. As redações empobrecem, começam a cortar os salários mais altos, que são os repórteres mais experientes. Ou seja, começam a ter menos investigação própria. Muito menos trabalho de investigação própria. Sim. Começam a investir muito na internet, com molecada fazendo o que o fulano disse, jornalismo declaratório, e a polêmica do dia, e a foto do dia, e o meme, e a porcaria. E a Lava Jato vem, velho, ela oferece, por exemplo, pro Jornal Nacional, investigação com material altamente explosivo, com frequência semanal, grátis. Então ela vira um produto do jornalismo. Ela vira um negócio. Ela vira como se ela fosse o BBB, o Brasileirão, a novela, o Masterchef. Ela vira um produto. Os caras sabem que toda semana o JN vai ter uma puta audiência com uma investigação que não foram eles que fizeram, De maneira gratuita. que custou zero e que tá porretando o Lula e o PT. Então, cara, era assim, os caras ganharam na Mega Sena sem jogar, velho. Os caras acharam o bilhete no chão. Sim. Então, cara, quando vem a Vaza Jato, é muito difícil pra imprensa do jeito que ela abraçou. A Folha fez um bom papel nesse sentido e a Veja também. A Veja deu, olha só, a Veja deu 5 capas com o Moro. Todas laudatórias. Velho, o Mandela não deve ter tido 5 capas na Veja, entendeu? O Churchill não deve ter O tido Moro 5 teve capas. capa com vestido de herói, né? Herói. Né? Super Moro, opa. Eu claro. lembro disso aí. Teve uma capa dele com um busto meio olhando pra cima, assim, que ele tá olhando pro horizonte. Assim, Agora é com o Moro, né? Isso, Uma parada assim. é. 5. Cara, Quando que a Veja coisa começa a dar matérias da Vaza Jato, a Veja escreveu um editorial falando que tinha errado. Né? É suficiente pra apagar a merda onde eles nos jogaram? Não, mas é melhor que tenha feito mesmo, Claro. e eventualmente mudado um pouco de rumo. A cobertura da Folha em relação à Lava Jato, depois da Vaza Jato, mudou. Eu acho que a Folha hoje é um jornal muito pior do que era 5 anos atrás. Você né? acha que Mas nisso, eu acho que tá melhor. você acha que a Vaza Jato mudou o jornalismo brasileiro de uma certa forma? Cara, eu acho que mudou em vários aspectos, assim, sabe? Principalmente tornar alguns colegas mais críticos em relação à apuração que não foi você que fez. No fundo, quem tá dizendo é o MPF, é a Polícia Federal. Você tem um pouco mais de cautela com essas coisas. Você não pegar o cara por herói, sabe? Esse aqui tá sempre certo. Então tudo que ele fala é isso aí mesmo. Ele que vai moralizar a parada, sabe? Acho que isso aí ainda é muito, mas muita gente deu um passo pra trás. A gente vê principalmente na galera mais nova, uma galera mais crítica em relação a isso, até na grande imprensa, né? Você vai pegar a Daniela Lima. A Daniela Lima tem uma consciência crítica que já é de uma outra geração. Eu gosto dela. Outra coisa. Ela é muito boa. Eu gosto dela. Ela é muito boa. Então, assim, obviamente, não tô dizendo que a Vaza Jato mudou a cabeça da Daniela Lima. Tô dizendo que assim, há uma consciência geracional que eu acho que trabalhos como a Vaza Jato ajudam a plantar. Uma semente que você joga. A gente tá falando aí de 6 anos já, né? Já passou meia década da história. Então, assim, ficou muito difícil pra imprensa voltar atrás. A imprensa teve que ir voltando atrás aos poucos. Então, no começo era esse papo, não tem nada demais. Mas no começo tinha 3 matérias publicadas. Nós publicamos 120 matérias. Então, depois da 50ª, ficava meio difícil de dizer que não tem nada demais. Quando você tem um juiz de primeira instância instigando procuradores a vazar informação privilegiada do setor de óleo e gás do Brasil para a oposição da Venezuela para derrubar o presidente da República de um país estrangeiro. Fica difícil o Merval Pereira falar, não tem nada demais. Um juiz instigar procuradores a vazar a informação que ele está produzindo enquanto funcionário público, pagos com a porra do meu dinheiro, pra oposição de um país derrubar um presidente da República. E foda-se se é o Maduro, não interessa. Claro. Você não pode escolher qual presidente você quer. Você acha normal? Então chegou um ponto que ficou meio ridículo. Esse discurso meio hegemônico de descredibilizar. Foi caindo a história de que eram chats manipulados porque entrou a Folha. Você vai ver alguém da Globo News falar que a Folha tá manipulando o chat? Não, se fosse só o Intercept eles iam falar. Creio eu. Mas entrou a Folha. Não dá pra dizer que a Folha tá manipulando, porque a Folha também é nossa parceira aqui, volta e meia a gente dá umas matérias deles e tal. Então, esse argumento caiu. O argumento de que não tinha nada demais, caiu, cara. Foi caindo, como você falou. Chat do Moro pressionando o Deltan pra não fazer nenhuma denúncia contra o Fernando Henrique Cardoso. Porque é um aliado importante, a gente não pode melindrar. Como que não tem nada demais? Aliado de juiz, político, não é um do partido bagulho- opositor. Cara, é Nojento, cara. Nojento demais. Cara, velho. isso aí assim. Então a coisa foi caindo, sacou, velho?